Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez. Chegamos ao segundo capítulo do livro aos Hebreus. Você que teve a oportunidade de nos acompanhar no Facebook, leu o capítulo 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Você pode compartilhar esse vídeo, aliás, até deve, em qualquer plataforma que você quiser. E nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Eu começo perguntando para você, você já ouviu dizer que para tudo temos solução menos para a morte? É claro que sim, né? Nós utilizamos esse ditado popular, mas hoje nós vamos falar sobre aquele que venceu a morte. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo. No segundo capítulo da Epístola aos Hebreus, o autor continua falando sobre a superioridade de Cristo. Os escritos de Hebreus são envolvidos num aspecto contraditório, é profundo e às vezes complexo, numa linguagem simples. Devemos estar alicerçados no Espírito Santo para deixar de lado as heresias, costumes da carne e outros impedimentos que nos turvam a visão da simplicidade do amor de Cristo. No primeiro capítulo, o autor enfatizou a superioridade de Jesus junto aos anjos. E no segundo, continua nesse tema e exorta seus leitores a permanecerem fiéis a Cristo, em vez de colocar a sua fidelidade em outras coisas. O autor rogou aos seus leitores que tivessem mais atenção aos ensinamentos que tinham ouvido. A atenção é importante para que não sejamos levados por ventos de doutrinas hereges. Os versículos iniciais adentram um outro padrão encontrado nesse livro. O autor usa uma argumentação lógica, mas periodicamente interrompe seu raciocínio, advertindo seus leitores. Alguns cristãos estavam pensando em voltar ao judaísmo, e o autor os adverte. Durante 13 capítulos desse livro, existem 5 advertências espalhadas nos capítulos 3, 5, 10, 12 e no capítulo 2 que vimos nessa semana. O escritor cita o Salmo 8, numa passagem que observa que o homem foi criado um pouco mais abaixo que os anjos. Esse fato provavelmente levantou uma questão na mente dos leitores de Hebreus. Se Jesus é superior aos anjos, por que ele tomou a forma de um homem que foi feito inferior aos anjos? A resposta a essa pergunta é encontrada no papel redentor que Jesus desempenha. O homem precisa de um mediador entre Deus e a si mesmo. Veja o que está escrito nos versículos 17 e 18 desse segundo capítulo. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus sofreu e foi tentado como são os homens nesse mundo. Ele pode, portanto, ajudar os homens como um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Aquelas pessoas, assim como nós, não tiveram a experiência de ter visto Jesus em carne e dependiam das testemunhas oculares desse fato. Eles faziam parte da segunda geração. Esses testemunhos foram confirmados através de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Está lá no versículo 4. Deus colocou Jesus acima de todas as coisas. Não fique confuso quanto ao que vem ocorrendo no mundo. Jesus estabilizará tudo. Confie nele. Jesus foi tentado como nós somos tentados. Ele sofreu como nós. Deus, na sua graça, assegurou para que tivéssemos alguém no céu que entende como encarar sofrimento e mortalidade.
Devemos ser gratos porque Jesus conheceu sofrimento e mortalidade e porque ele agora vive para redimir, abençoar e ajudar nós mortais. Podemos confiar em Cristo, pois ele nos ajuda a vencer qualquer percalço. Pois ele venceu a morte por você e por mim. Quando você enfrentar qualquer tipo de problema, saiba que Jesus entende você e quer sempre, sempre te ajudar. Pense nisso. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.